Estação das gripes e resfriados, queda na temperatura durante o outono provoca aumento nos casos de doenças respiratórias. Nas farmácias da região cresce também a procura por inaladores e medicamentos antigripais. Pindamonhangaba registra 3 casos de dengue do tipo 2, considerado o estágio mais severo da doença. Prefeitura de Taubaté define empresa para a execução dos trabalhos na cratera aberta na Avenida Juca Esteves e promete início das obras ainda esta semana. Famílias de São José dos Campos reclamam do atraso na entrega dos kits de material escolar em unidades de ensino do estado. Cidade pioneira, Campos do Jordão é escolhida pelo governo de São Paulo para o início do plano de concessão de parques estaduais à iniciativa privada. Nova gestão do Horto Florestal do Parque do Capivari vai ser anunciada pelo governador João Dória. Na nossa série de entrevistas especiais sobre a reforma da Previdência Privada, os impactos da proposta apresentada pelo governo na vida dos brasileiros. E no esporte, a estreia com derrota do Burrão nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Quarta-feira, 3 de abril. Bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. A chegada do outono já fez aumentar a procura por atendimento nas clínicas da região. A maioria dos casos é de doenças respiratórias devido a esse tempo mais seco e com variações bruscas de temperatura ao longo do dia. Nas farmácias, a procura por inaladores e antigripais também já é maior. E prevenção mais importante nesta época já pode ser feita na próxima semana, quando começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A novidade este ano é que a idade das crianças, incluída no calendário do Ministério da Saúde, foi ampliada. Agora, menores de 6 anos também poderão receber a dose aplicada na rede pública. Bastou o outono chegar e a temperatura baixar um pouco para a pequena Marina pegar um mega resfriado. Começou com uma infecção no ouvido e não demorou para o nariz congestionar. Eu estava no recreio e começou a doer. Daí a tia da escola ligou para o papai para ele vir aqui e ver o que está acontecendo com o meu ouvido. Nessa época é uma briga, né? Sempre. Todos os anos é a mesma coisa. Começou o outono, as gêmeas aí fica pior ainda, as duas ficam doentes sempre, quase sempre. Nesta clínica de Taubaté, a procura de pacientes com problemas respiratórios já aumentou 40% nas últimas semanas. O médico explica que a queda nas temperaturas e o tempo mais seco contribuem para o ressecamento das fossas nasais e isso facilita a proliferação de fungos e bactérias que causam doenças alérgicas e respiratórias. As mucosas das vias aéreas, tanto as vias aéreas superiores quanto as vias aéreas inferiores, elas sofrem bastante no sentido de depuração, eliminação das secreções. Então as secreções costumam ficar retidas, os pacientes com rinite alérgica, por exemplo, costumam piorar, os quadros de rinite alérgica, os pacientes com bronquite e asma também, devido a essa mudança climática. E também uma situação importante é a amplitude térmica, né? É a diferença muito alta entre a temperatura máxima e mínima que a gente vem apresentando nessas últimas semanas, pelo menos nessas últimas 2 semanas, né? E os pequenos são os que mais sofrem com a troca de estação. Nesta farmácia foi a venda de inaladores, antigripais e vitamina C, que cresceu 30% desde o início do outono. As prescrições médicas elas aumentam, né, dos pediatras e dos geriatras, pois as crianças e os idosos eles têm uma fragilidade menor, né? Aí a procura é mais constante com relação a eles, né? Por conta disso, o foco principal da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começa a partir do dia 10 de abril, são justamente as crianças. A idade limite para vacinação vai ser ampliada, de menores de 5 para menores de 6 anos. O Ministério da Saúde verificou que imunologicamente uma criança até 6 anos sofre muito mais por não ter maturidade imunológica, ou seja, essa defesa que nós já temos na fase adulta, na fase da adolescência, contra a entrada dos micro-organismos é muito menor na criança e nos idosos. Com isso, o público-alvo da campanha vai passar de pouco mais de 54 milhões para quase 59 milhões de brasileiros com direito à vacina contra a gripe este ano. Só Taubaté registrou no ano passado 110 casos de gripe, 31 de H1N1, 47 do vírus H3N2 e 32 de influenza B. 15 pessoas morreram.
Este ano, apenas um caso de H1N1 foi confirmado na cidade sem registro de mortes. Esta médica reforça que a vacina é a forma mais segura de prevenção contra a doença e por isso deve ser feita todos os anos, pois o vírus transmissor está sempre sofrendo mutações. A fórmula vacinal para cada ano é determinada para cada hemisfério, norte e sul, pela Organização Mundial da Saúde, baseado em vírus que circularam mais ou menos recentemente e que tiveram um impacto grande. Então, varia a vacina em alguma coisa de um ano para o outro, as mutações que podem ter havido, e isso torna essencial a vacinação anual. Em Pindamonhangaba, a Secretaria de Saúde do município divulgou hoje que 3 casos de dengue do tipo 2 foram confirmados na cidade. Este é considerado o tipo mais severo da doença, que pode ou não evoluir para quadros de hemorragia. Os pacientes são dos bairros Castolira, Santa Cecília e Pazim. Os locais já receberam a visita de agentes da prefeitura. Desde o início do ano, 21 casos de dengue foram registrados em Pindamonhangaba e a prefeitura reforça a importância dos moradores redobrarem os cuidados para evitar água parada e eliminar o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da doença. Foi definida hoje a empresa que vai assumir as obras de reparo da enorme cratera aberta desde meados do mês passado na Avenida Juxteves, em Taubaté, na região central da cidade. De acordo com a Prefeitura, os trabalhos vão ser executados pela empresa Rual Construções e Comércios, segunda colocada na concorrência, e devem ser iniciados a partir da próxima sexta-feira com a implantação do canteiro de obras no local. Inicialmente, o serviço deveria ter começado na segunda-feira, mas a empresa que venceu a concorrência, apresentando o menor valor, foi desclassificada por falta de documentos que comprovassem a capacidade técnica para executar os trabalhos. As obras devem ser concluídas em 60 dias. A Embraer divulgou hoje um novo negócio, desta vez com a Air Peace, a maior companhia aérea da Nigéria. O contrato prevê a entrega de 10 jatos E195-E2 no segundo trimestre deste ano e o direito de compra de mais 20 jatos do mesmo modelo. Se todos os pedidos forem executados, a transação pode passar dos 2 bilhões de dólares. Pelo segundo dia, estudantes do curso de Medicina da Unital protestaram contra o projeto da universidade de criar um novo campus em Guaratinguetá. Eles saíram em passeata do campus do Bom Conselho e seguiram ao hospital universitário. Para os estudantes, a instituição deveria investir em melhorias no campus de Taubaté, que, segundo eles, sofre com problemas de superlotação e infraestrutura. Não criar uma nova unidade. Em nota, a Unital informou que já investiu cerca de R$1 milhão em melhorias no campus do Bom Conselho e está aberta ao diálogo com os universitários. Pais de São José dos Campos estão há 2 meses à espera da entrega do material escolar em unidades de ensino do estado. Só na escola Ruth Coutinho Sobreiro, no Jardim Santa Inês 2, cerca de 600 alunos ainda não receberam o material e precisaram reaproveitar itens do ano passado ou gastar do próprio bolso. Um investimento que não estava previsto no orçamento, mas garantido pelo governo de que o material seria fornecido de graça aos estudantes. A Cíntia tem uma filha de 7 anos matriculada na Escola Estadual Ruth Coutinho Sobreiro, no Jardim Santa Inês 2, em São José dos Campos. Desde o início do ano letivo, a mãe aguarda a entrega do kit escolar, que é fornecido de graça pelo governo do estado. Como já se passaram 2 meses, teve que gastar do próprio bolso. Cerca de R$400 que poderiam ser economizados. Tinha que gastar, porque como que ela ia estudar, né? Sem o material, sem caderno, lápis, essas coisas, né? Esse ano atrasou, não sei por quê, né? Absurdo. Olha que a Cíntia não é a única. Cansados de esperar, vários pais fizeram o mesmo. Eu tive que comprar do meu bolso mesmo, do básico, que é o caderno, lápis, borracha, apontador, o básico para ele estar começando. Um descaso, né? Um descaso com a gente, com as crianças. Eu gastei com os lápis, borracha, caneta e cola. Lápis de cor, caderno ainda tinha do ano passado, estão aproveitando ainda. No fim do ano passado, a promessa era de que os materiais de 2019 chegariam logo no início do ano letivo. Os kits são divididos em 3 tipos, com itens como cadernos, lápis, caneta, borracha, apontador e cola.
os estudantes do Ensino Fundamental 1 recebem 31 produtos. Os do Ensino Fundamental 2 ganham 30 materiais e o kit dos estudantes do ensino médio tem 13 itens. Em janeiro, o governo do estado divulgou que neste ano os kits escolares seriam entregues com atraso, porque a gestão anterior não teria assinado os contratos com as empresas fornecedoras. Portanto, a previsão era de que no máximo até o fim de março os materiais chegariam no interior de São Paulo. Mas até agora muitos alunos não receberam. A diretoria da escola informou que apenas os alunos do ensino médio receberam os kits no dia 11 de março. Dos 1.000 alunos da unidade escolar, 600 ainda aguardam pelos materiais. Na escola que os filhos da Fernanda estudam, no bairro Jardim Imperial, os kits também vieram apenas para os alunos do ensino médio, mas não foram entregues porque chegaram incompletos. Me passou que chegou alguns materiais, só que chegou metade dos materiais, eles não vão entregar porque ele está incompleto. Então não tem data prevista para quando vai chegar o resto dos materiais e foi para o ensino médio que chegou. E para as outras crianças ainda não chegou e não tem data prevista para chegar. Para o Murilo, que está no ensino fundamental, a mãe comprou alguns itens básicos, mas o caderno está sendo reaproveitado do kit do ano passado. A gente tem que se virar, né? Que nem no meu caso, eu tenho 4, então para estar comprando materiais para os 2, fora mais os 2 pequenos, pela minha situação do que eu passei, fica meio complicado. Em nota, a Diretoria Regional de Ensino de São José dos Campos informou que deve concluir ainda este mês a entrega dos kits de material escolar e que em algumas unidades de ensino médio a distribuição já foi feita. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, a gestão anterior havia assinado apenas o contrato para aquisição dos kits para a capital e que o atual governo trabalha para agilizar a entrega dos materiais nas demais regiões do estado. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, participa amanhã da assinatura dos contratos de concessão do Parque do Capivari e do Horto Florestal, localizados em Campos do Jordão, para iniciativa privada. Quase 45 milhões de reais vão ser investidos em melhorias e na manutenção desses 2 locais. No Parque do Capivari, o contrato, com duração de 30 anos, prevê a reurbanização do Morro do Elefante, novas áreas comerciais e a instalação e modernização de equipamentos turísticos. Já no Horto Florestal, no acordo válido por 20 anos, a ideia é investir em equipamentos de ecoturismo. Campos do Jordão é a primeira cidade do estado a participar do modelo de concessão do governo paulista que pretende colocar nas mãos da iniciativa privada a gestão de 25 parques estaduais. E ainda nessa edição do Band Cidade, o futuro da aposentadoria dos brasileiros. No estúdio, seguimos com a nossa série de entrevistas sobre a reforma da Previdência. Hoje, quem nos ajuda a esclarecer mais dúvidas sobre o tema é a economista e pesquisadora da Unital, professora doutora Marcela Barbosa de Moraes. Hora certa para você, 7 horas e 3 minutinhos. Continue com a gente, já que o Band Cidade está de volta.